Bem-vindas e bem-vindos ao Drafters, o videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Eu sou a Aline Scherer, repórter do Projeto Draft, e aqui, como sempre, a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. E o tema desse episódio é Juventudes na região amazônica. Vamos conversar com Carla Giovana Braga, engenheira sanitária e ambiental, cofundadora e diretora executiva do Instituto Cojovem, embaixadora da Juventude da ONU, com foco em mudanças climáticas e liderança dos jovens na Amazônia. Bem-vinda ao Drafters, Carla. Oi, Aline, obrigada por me receberem aqui, por me convidarem, a todo mundo que está nos escutando. Sejam bem-vindos, espero que a gente tenha um ótimo papo aqui. Com certeza, é uma alegria te receber, Carla. Você nasceu no Pará e cresceu aí e trabalha com impacto socioambiental desde quando ainda estava na faculdade, onde também já empreendia. Como foi que você se tornou ativista e fundou o Cojovem? E o que faz exatamente o Cojovem? Então, Aline, eu digo que quando você nasce em uma situação de desigualdades sociais, como é o caso de diversas juventudes aqui no território da Amazônia Legal, você não se torna um ativista, você nasce ativista, porque a sua única chance de você conseguir pensar em possibilidades do mundo que você possa seguir resistindo e existindo é através da redução de desigualdades. E para isso você precisa colocar sua voz para jogo, o seu corpo para jogo e, consequentemente, ser ativo, né? Então, digo que eu sou ativista por nascença mesmo, principalmente porque nasci e cresci aqui no bairro da Marambaia, né, que é uma periferia aqui de Belém do Pará. E na faculdade eu comecei a empreender porque, através do conhecimento e da construção de capacidades, eu entendo que nós, juventudes, conseguimos ampliar a nossa visão de mundo para a gente traçar as nossas estratégias de resistência e coexistência nos múltiplos cenários em que a gente se encontra, né? E o Instituto Cojovem, ele surgiu justamente desse encontro, né, meu junto com outros embaixadores da ONU, né, onde a gente percebeu que cada um meio que tinha um superpoder, vamos dizer assim, né. A gente gostava de reimaginar o mundo através de outras possibilidades. Juntamos diversos jovens com diversas expertises e pensamos: e se a gente criar uma instituição de juventude que seja voltada para pensar o fortalecimento de direitos de juventudes? Mas não só o fortalecimento de direitos de juventudes em qualquer cenário, mas no cenário amazônico. E ali a gente começou a pensar que a gente tem um bioma, né, muito estratégico na perspectiva da conservação global, até mesmo, a gente pode dizer assim, né? A gente vê que a Amazônia ela é estratégica para a gente conseguir regular a temperatura média global, né? Mas quando a gente para olhar nas políticas públicas, né, voltadas para o território, a gente vê o quanto nós somos carentes em políticas públicas socioambientais e econômicas, né, que fortaleçam esse território e, consequentemente, as pessoas que aqui vivem, né? Em especial juventudes que viveram principalmente esse desmonte, né, da época do governo Bolsonaro, na perspectiva de políticas públicas direcionadas para a juventude. Então, em 2020 surgiu o Instituto Cojovem, né, em meio à fragilidade da Covid-19, pensando essa perspectiva do fortalecimento de direitos socioambientais das juventudes amazônicas, né, principalmente através da pesquisa. A gente é um instituto de pesquisa direcionada para a incidência política, que vem da Amazônia Legal para o global, né, onde a gente atua não só nos territórios da Amazônia Legal, né, ou seja, a nível de Brasil, mas a gente atua também incidindo nas negociações internacionais de transição justa e adaptação climática da UNFCCC, conectando as vivências dos territórios amazônicos através de dados com negociadores, com tomadores de decisão, para a gente mudar esse cenário global e conseguir reimaginar não só um Brasil, mas um mundo inteiro que possa partir da lógica de conservação do bioma Amazônia. O que significa que a gente precisa pensar a conservação das pessoas que aqui vivem também e o fortalecimento dos seus direitos. Nesse contexto de COP30, né, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, como é que está sendo a participação do Cojovem? Então, a participação da Cojovem, a gente tem pensado muito em fortalecer o processo de tomada de decisão contextualizado com as necessidades do nosso território, né. Então, esse ano a gente tá tendo um plano de trabalho muito intenso, né, onde a gente perpassa desde o processo de construção de capacidades de juventudes amazônicas para ocupar e incidir nesses espaços de tomada de decisão, como é o caso, da incidência na COP30, que é um lugar que a gente incide há 4 anos,
Mas não só, né, a gente também reuniu diversos jovens líderes da Amazônia Legal aqui em Belém do Pará, em outubro, para a gente pensar propostas que surjam da Amazônia Legal para o Brasil, dentro da primeira cúpula de jovens líderes da Amazônia Legal. Então, no início do ano, a gente desenvolveu uma pesquisa, que foi a Fala Juventude da Amazônia, que foi a maior pesquisa a nível de Brasil, né, onde a gente se predispôs a entender quais são os impactos da crise climática nas juventudes amazônicas, como é que isso dialoga com políticas públicas. A gente analisou as políticas públicas da Amazônia Legal, de todos os seus estados, durante esses últimos 8 anos que a gente teve, que passaram, né, e começamos a entender oportunidades de incidência, né. E aí, esse processo ele não terminou, mas ele culminou nesse encontro na cúpula de jovens líderes que aconteceu em outubro, onde a gente pensou em estratégias de incidência, principalmente na área de transição justa, adaptação climática, ações para o empoderamento climático, educação e cultura também, junto com esses outros jovens. Isso gerou uma declaração de jovens líderes da Amazônia, e um dos resultados que a gente tem é que a gente já está mobilizando deputados nacionais daqui do Brasil para a gente criar a primeira frente parlamentar de juventudes amazônicas, em parceria com o deputado Dorinaldo Malafaia, né, que é um deputado do Amapá e que esteve presente nesse encontro também, junto a outros diversos tomadores de decisão aqui do Brasil, e que se sensibilizaram com essa causa, né. Então, a gente está criando essa frente de incidência a nível de Congresso Nacional, né, mas aqui em Belém, durante a COP, a gente também está criando, junto com o Instituto Arthur, a Free Zone, né. Isso é uma zona livre em que qualquer pessoa pode ter acesso. Para entrar nesse espaço, vai acontecer lá na Praça da Bandeira, né, perto do Colégio Paz de Carvalho, onde a gente está tendo, em média, como expectativa, uma circulação de 10.000 pessoas por dia, né. A gente tem atrações como peças de teatro, como é o caso do Crono Ecológico. A gente tem o Fórum Internacional COJovem, que a gente está prevendo debates desde o dia 9 até o dia 21 de novembro. A gente também vai ter shows, atrações musicais, feira de expositores jovens aqui da Amazônia Legal, né, e tudo isso para que a gente consiga aumentar a conscientização entre esse binômio, juventudes, Amazônia e nesse contexto climático, né, para a gente fortalecer esse debate e construir essa incidência política, partindo da sociedade civil até os tomadores de decisão. Nesse contexto, Carla, da pesquisa que vocês realizaram e dessa conquista, né, que vocês estão tendo com a Free Zone e em conseguir uma bancada das juventudes no Congresso, e também da COP30, quais são as 3 pautas prioritárias que as juventudes amazônicas precisam e estão levando para a mesa de negociação quando tem essa oportunidade? O que significa na prática também uma transição justa para quem vive na região? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, Aline. Principalmente porque ela nos dá perspectiva para a gente entender o como, né, que eu acho que é onde a gente, como sociedade civil, precisa se fortalecer para a gente cobrar dos tomadores de decisão, né. Então, dentro dessa declaração de jovens líderes da Amazônia, que está disponível no site da COJovem, que é www.cojovem.com.br, né, a gente tem uma série de proposições, mas eu vou trazer uma aqui, que é justamente fortalecer as políticas públicas de sociobioeconomia, RED+, e o mecanismo de pagamento de serviços ambientais para serem interseccionais às juventudes dos territórios amazônicos. Por quê? Porque aí mora a nossa possibilidade de construir uma transição justa e uma conservação do território amazônico que parta do fortalecimento de direitos dessas populações, e no caso de juventudes que estão aqui no nosso território. Então, veja bem, a gente tem uma política pública aqui no estado do Pará de sociobioeconomia, em que a gente tem a inclusão de juventudes, né, como uma pauta importante dentro da política de sociobioeconomia, mas como é que na prática a gente pode fortalecer juventudes dentro dessa política? A gente pode, por exemplo, criar bolsas para que juventudes possam estar trabalhando em empreendimentos da sociobioeconomia nos seus territórios e evite esse êxodo que tem acontecido muito das juventudes rurais, saindo dos lugares, dos seus territórios, para irem para as cidades em busca de melhores oportunidades. Porque a gente não encontra oportunidade, dentro dos interiores da Amazônia Legal, justamente por falta desse investimento em políticas públicas que fortaleçam as juventudes nos nossos territórios. Então, se você cria bolsas, você está criando a oportunidade de permanência dessas juventudes nos seus territórios, mas não só, você também está investindo
para que elas consigam trabalhar dentro da socioeconomia, e assim você reduz um outro perigo que a gente tem muito, que é a longevidade das cadeias da socioeconomia, que a gente tem perdido. Porque quem ainda está trabalhando nesses territórios com socioeconomia são as pessoas que têm idade mais avançada, ou seja, as juventudes, por não encontrarem oportunidade, estão migrando para a cidade, e esses empreendimentos estão sendo comprometidos, porque não tem longevidade, né? Mas se não tem longevidade, como é que a gente vai pensar numa economia com a floresta de pé? Então essa é uma das nossas propostas, né, investimento em bolsas, né, em estudos também, para que as juventudes possam se manter nos seus territórios. E a gente consiga pensar essa transição econômica, para economias de baixo carbono, mas pensando na conservação não só do território, mas das juventudes nesse território, né. Outra proposta que a gente tem é atrelar, mecanismos de adaptação climática de forma sensível a crianças e juventudes. E por que isso? Porque a gente vive aqui no sul global, cidades que estão desadaptadas para enfrentar os desafios climáticos, né. Então, puxa, acontece uma cheia, acontece períodos chuvosos, como é o caso que a gente tem aqui na Amazônia no início do ano, e como é que as juventudes são impactadas por isso, né. Eu mesma já vivi essa situação diversas vezes, de, por exemplo, não conseguir, na época que eu estava na faculdade, ir para a faculdade porque a minha rua estava alagada, né. Então, investir em adaptação climática é cultivar pessoas, e sobretudo as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente também trouxe essa proposta, né, de investimento em cidades na adaptação climática, para que a gente consiga fortalecer essa existência e incidência de juventudes, na perspectiva política, né, em políticas públicas, etc. Pensando nesses mecanismos de fortalecimento também. Sim, eu fiz várias perguntas numa só, né, tinha falado também de transição justa, porque uma das pautas muito importantes é que a gente faça uma transição justa para economia de baixo carbono, quer dizer, a gente tem uma economia do jeito que é hoje, que precisa ser descarbonizada, mas nesse processo precisa que, forme as pessoas, né, e você falou também isso da questão da educação, que é super importante. Exato, é extremamente importante, porque, por exemplo, Aline, tem profissões, como profissões atreladas à descarbonização, que quando você vai olhar, as universidades ainda não fornecem essas profissões. Então a gente precisa investir, por exemplo, na construção, de capacidade de juventudes em perspectivas de descarbonização, como é o caso da gente ter pautado na sociobioeconomia, dentro da política de sociobioeconomia. Mas não só, dentro do mecanismo de pagamento de serviços ambientais também, né, que é um mecanismo dentro da política de REDD+, né, que fala sobre, a redução, de desmatamento e de desflorestamento, nos territórios que são rodeados de floresta, né, e que são super importantes para a pauta de mitigação ambiental, né. Na perspectiva internacional, a gente fala da Amazônia como esse, grande salvador do mundo nessa perspectiva, né. Mas quando você observa os mecanismos de pagamento por serviços ambientais, eles não estão chegando no território, né. Ou seja, quem está conservando a floresta, principalmente povos e comunidades tradicionais, e aí eu já falo incluindo juventudes, né, eles não estão sendo pagos por esse serviço ecossistêmico essencial que estão prestando a toda a humanidade, né. Então a gente precisa fortalecer esses mecanismos, mas numa lógica que a gente consiga finalmente incluir as pessoas para pensar em soluções para o seu próprio território. Carla, como embaixadora da juventude da ONU, como é que é seu papel especificamente, né? Como é que funciona esse trabalho de representar as vozes dos jovens brasileiros, especialmente os da região amazônica, em fóruns internacionais como o COP30, como o evento que você mencionou recentemente, né, em outubro, e esses eventos preparatórios para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas? Esse trabalho consiste principalmente em conectar os desafios e propostas que a gente vive aqui no nosso território com esses espaços de negociação e tomada de decisão globais, né. Então, é um processo onde, principalmente, eu tenho que conectar o que a gente está vivendo aqui no nosso território com o que os negociadores estão falando internacionalmente, mas não só. O que tomadores de decisão a nível do Brasil também estão pautando, estão falando, né? E fazendo essa conexão do local ao global. Né, e que esse trabalho é muito fortalecido graças ao Instituto COJovem, né, que tem fortalecido juventudes, construído capacidades em juventudes para a gente criar essas estratégias de incidência
internacional, mas não só, nacionais também, junto a tomadores de decisão, para a gente mudar essas realidades, né. Então é meio que uma conexão, eu sou esse agente de entremundos, através desse cargo que eu também assumo. Uhum. Bem, você assumiu esse cargo, aí em paralelo com a criação do Instituto Cojovem, e a partir daí como é que tem sido, assim, tem um acompanhamento da ONU, e como é que é a tua preparação para esses eventos? Então, eu gostaria muito que esse trabalho fosse mais fortalecido pelas agências das Nações Unidas, né, porque, eh, não tem necessariamente esse acompanhamento, né, e ele acontece muito pelo fortalecimento do Instituto Cojovem nessa pauta, né. Então, veja bem, o Instituto Cojovem é uma organização da sociedade civil que está conectado com o internacional. E que, a gente tem agentes super importantes integrando o Instituto Cojovem, jovens amazônidas, né, que estão sendo preparados pelo instituto para acessarem esses lugares, né. Então, eu vejo esse trabalho sendo muito mais fortalecido pela sociedade civil daqui do nosso território, né. Então, dentro do meu processo de preparação, claro, tá o estudo incansável e inenarrável da gente para entender justamente o que esses negociadores estão pautando sobre as nossas existências, as nossas vivências, entender como é que isso se destrincha em políticas públicas nacionais, né, principalmente atreladas aos 9 estados da Amazônia Legal, né, então perpassa todo esse trabalho de pesquisa do Instituto Cojovem, destrinchar as políticas públicas, entender as nossas oportunidades de incidência, onde é que a gente pode melhorar, onde a gente consegue fortalecer políticas públicas e tomadores de decisão, e fortalecer, criar capacidade nos nossos, que estão se propondo a sair dos seus territórios para incidir internacionalmente e nacionalmente para mudar esses cenários, né. Então é um trabalho muito árduo, é um trabalho de uma vida inteira, assim, da gente acreditar na possibilidade realmente de construir não só um Brasil, mas um mundo onde ser jovem não significa que você tem menos direitos, onde investir na Amazônia significa investir nas juventudes, e onde investir na conservação planetária significa também investir na Amazônia. E que desafios vocês têm enfrentado no Cojovem hoje em dia, Carla? Aline, eu acho que o nosso principal desafio são 2. Porque nós somos jovens da Amazônia, e aí a gente tem um desafio muito grande, que é a bolha de conexão, de debates, do centro-sul do país com a Amazônia Legal. Às vezes, os debates que acontecem na Amazônia Legal, eles ficam muito dentro da Amazônia Legal, infelizmente. E aí falta, essa sensibilidade do eixo centro-sul do Brasil em entender a importância de vozes amazônidas para a construção de um Brasil mais robusto. Porque a história de desenvolvimento do Brasil, ela é pautada justamente do centro-sul do Brasil para a Amazônia. Isso gerou problemas socioambientais e econômicos gigantescos, porque a Amazônia foi enxergada como fornecedor de commodity. E hoje em dia a gente está correndo atrás para pensar, uma economia baseada na floresta de pé e ressignificar esse modelo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental que claramente fracassou do Brasil. Outro, desafio que a gente tem é financiamento, né. A gente tem uma pesquisa, não no Instituto Cojovem, eu me esqueci o nome da instituição que faz essa pesquisa, mas é que menos de 1% do financiamento global é destinado para organizações lideradas de juventude. E veja bem, a gente é uma organização fundada, liderada e composta apenas por jovens amazônidas. Como se já não bastasse ser de juventudes, ainda são jovens amazônidas, né, jovens do sul global. Então a gente tem diversas intersecções aí, né. E esse caminho do dinheiro chegar até a gente é sempre muito custoso, né. Às vezes os financiadores, eles, não estão tão dispostos a investir em juventudes amazônicas e, assim, com muita luta, com muito esforço, técnica e sagacidade, a gente tem conseguido romper essa bolha do financiamento e cada vez mais a gente tem empresas e filantropos, como aliados nossos para investir na instituição e a gente conseguir avançar e superar esses desafios. Já no terceiro desafio eu te falei que eu ia falar 2, assim, principalmente, mas quando a gente começa a falar de desafios, eles vão se interconectando, né. E aí um outro desafio que a gente tem muito grande na perspectiva da cooperação multissetorial,
que é o que a Ecojovem acredita como forma da gente avançar nas soluções climáticas, né, que a gente precisa do máximo número possível de mentes e corações envolvidos para a gente pensar soluções, e dentro disso tem empresas, tem a sociedade civil, tem a academia, tem governos, né, e aí a gente esbarra na vontade política, né, e num legislativo muito dificultoso no cenário brasileiro, assim, que, não são a favor, da floresta viva, da floresta de pé, e que não têm atuado para fortalecer os direitos das populações que sustentam a floresta de pé, né. A gente falou agora então de desafios, antes a gente já tinha falado de conquistas do Conjovem, e que tipo de oportunidades vocês enxergam agora, com o acontecimento da COP30, né? Que isso pode trazer de oportunidades para as juventudes locais e também, de repente, para as juventudes de todo o Brasil? Como oportunidades a gente tem diversas, e aí eu vou te pedir licença para contar uma historinha de quando, a COP a galera da UNFCCC anunciou que o Brasil, ia sediar a COP30, né, mas não só o Brasil, o território amazônico, né, porque a gente ficou muito empolgado. O que a gente do território amazônico pensou foi que, poxa, essa é uma oportunidade muito grande da gente pensar o fortalecimento de direitos das populações que vivem aqui nos nossos territórios. Principalmente porque a gente sabia que a gente ia receber uma larga quantia econômica de investimento, aqui no estado do Pará. Então o que que a gente pensou? Puxa, oportunidade muito grande da gente construir cidades adaptadas, resilientes, pensar, o fortalecimento de pessoas também nessa perspectiva, porque, por exemplo, só de saneamento, aqui investimento para obras de saneamento, foram milhares de reais, sabe, Aline? Mas essas soluções que foram investidas, infelizmente, por vezes elas foram descontextualizadas do que a gente precisa no nosso território, né. Então, por exemplo, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto que está sendo construída ali do lado da Vila da Barca, né, que é uma das maiores periferias de palafita que a gente tem no mundo, né. Então, qual era a chance da gente pensar, em ter saneamento para esse território, já que a estação de tratamento de esgoto está acontecendo lá do lado? Mas o que que a gente viu? Na verdade, um fortalecimento do racismo ambiental, né, porque essa população não está tendo nem o seu esgoto canalizado para lá. Esse esgoto está sendo direcionado para o rio. E isso não é culpa da população, é culpa do poder público que não está olhando para as necessidades das populações mais vulneráveis nos territórios amazônicos. Outro desafio que a gente teve muito grande foi, algo inclusive que aconteceu no bairro da Marambaia, né, que foi o desmatamento de mais de 15 quilômetros de floresta amazônica para a construção da Avenida Liberdade, perto do quilombo da Bacatau, e que isso influenciou diretamente, o acesso de ribeirinhos à sua própria alimentação, porque os rios e igarapés começaram a ser soterrados pelas obras que estavam acontecendo na Avenida Liberdade, para além do desmatamento. Então, que lógica é essa? Que se a gente sabe que a floresta de pé, ela é importante para a gente reduzir a temperatura média global, porque a gente está desmatando mais de 15 quilômetros para a gente construir avenidas, né? Quando a gente sabe que existem outras alternativas de investimento para a construção de avenidas, até mesmo no meio de floresta, como a gente já vê internacionalmente, como países na Alemanha, na Suécia, né, e dentre outros que investem em soluções baseadas na natureza também, né. Então a gente pensava que a COP vir para o nosso território era uma oportunidade de fortalecimento de direitos e da construção de territórios mais resilientes e sustentáveis aqui para a Amazônia, mas essa oportunidade infelizmente foi perdida. Todavia a gente ainda tem outras oportunidades, né, que eu acredito que surjam principalmente na conscientização da sociedade civil, no que tange, o acesso aos seus direitos e como os desafios climáticos dialogam com o fortalecimento de direitos, já para a gente se preparar para o ano de 2026, que é um ano eleitoral, e que a gente vai mais uma vez às urnas escolher os nossos representantes, que não podem reproduzir o mesmo erro que esses representantes estão reproduzindo, de fortalecer soluções descontextualizadas para o que nós precisamos. Muito importante a gente te ouvir, Carla. Eu fico imaginando que quem está na COP, hã, pode estar não enxergando tudo isso que você está falando, né, e que o legado que a COP fica é de fato são de fato as negociações, mas talvez não fique um legado tão grande para o território.
A gente tem até uma fala bem engraçada aqui, que a gente diz que as COPs, elas são como discos voadores, né. Elas vão aterrissar aqui em Belém, mas depois, passando essas 2 semanas, Aline, esse disco voador ele vai embora. E o que que vai ficar? Somos nós, né. E pra gente que fica nesse território, né, nos territórios amazônicos, a gente precisa se enxergar, a gente precisa, eh, aproveitar esse processo de conscientização que sim, um legado que a COP30 já vem deixando, para os territórios amazônicos e para o sul global, sobretudo, é esse processo de conscientização sobre a emergência e urgência climática que a gente vive na atualidade e como é que a gente consegue utilizar isso ao nosso favor, né, e virar essa chave para implementação, porque não dá mais para a gente ficar só nos discursos, porque o que a gente está falando é sobre a nossa existência na Terra. E eu não sei se as pessoas, realmente estão todas conscientes disso, né, de que, por exemplo, as construções que a gente está fazendo agora e as que a gente não está fazendo agora, quem vão herdar esses legados são jovens e crianças que estão à margem desse processo. E que é um processo, completamente injusto, principalmente para as crianças que vão herdar esse futuro, e que não tem nenhuma culpa disso. E que se a gente, de alguma forma, se solidariza como humanos por essa sociedade, por essas crianças, a gente precisa agir agora, a gente precisa construir o nosso próprio mutirão para sensibilizar essas pessoas e fazer com que esse processo de tomada de decisão seja finalmente contextualizado para o que a gente precisa, sabe? Muito importante te ouvir, Carla. Para a gente fechar a conversa e amarrar tudo que a gente falou aqui, o Drafter sempre busca conectar a inovação e o empreendedorismo com temas urgentes. Que tipo de inovação, seja social, tecnológica, de gestão, você acredita que a juventude amazônica pode oferecer ao mundo e como é que as pessoas que estão nos assistindo podem apoiar o trabalho do COJovem e o protagonismo jovem na COP e depois dela? Aline, eu sempre digo nas minhas palestras de transição justa que, às vezes, inovar é investir em soluções que os nossos avós já faziam há muito tempo, mas que elas foram invisibilizadas devido a essa lógica de desenvolvimento do Brasil, sabe? Então, eu acho que esse é o momento da gente olhar para como os nossos ancestrais faziam as coisas que eram muito menos danosas para o planeta, para o ambiente, né? E inovar investindo nessas soluções. E aí, como exemplo, fortalecer o mecanismo de pagamento de serviços ambientais é uma inovação que a gente precisa fortalecer para que ele chegue em populações e povos e comunidades tradicionais que estão fortalecendo a floresta de pé, né. Construir políticas públicas que sejam sensíveis à juventude, que prevejam, apoio financeiro a essas juventudes. Investir grana pesada em empreendimentos de juventude que possuem soluções, como o caso do Instituto COJovem, financiar juventudes para ecoarem as vozes dos territórios em conferências internacionais, também é um outro mecanismo que a gente tem de fortalecer, esse processo de tomada de decisão contextualizado com o que a gente vive no nosso território. Então, eu acho que esse processo de inovação, agora na contemporaneidade, ele também pode ser um convite para a gente olhar para o nosso passado, para a gente aprender com os nossos ancestrais e entender que é possível construir não só um Brasil, mas um modelo de desenvolvimento global que seja pautado na floresta, que seja amigo do meio ambiente, que pense em soluções descarbonizadas e para longe dos combustíveis fósseis. É pensar essa conservação, olhar mais para a floresta também, para a gente pensar em desenvolver o planeta, pensando o envolvimento da floresta e das pessoas que aqui vivem e reproduzem seus sonhos uma vida de luta. Eu acho que é um caminho, assim, excelente. Eu apostaria por esses caminhos. Excelente. Muito obrigada, Carla Giovana Braga, pela conversa inspiradora e urgente. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Espero que tenha gostado. Outros episódios do Videocast Drafters estão nos nossos canais do YouTube e Spotify, onde você pode se inscrever para receber notificações das nossas próximas entrevistas. E eu te convido para seguir o Projeto Draft no Instagram e no LinkedIn, onde a gente fala de inovação na vida e nos negócios. Obrigada e até o próximo episódio.